Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor Jesus Cristo nos faz essa indagação, e é um assunto muito interessante. Esse texto ele tem me chamado a atenção. Nesse contexto, Jesus está falando a respeito do dever de orar sempre e não esmorecer, e ele fala a respeito do juiz que não temia a Deus, e fala a respeito daquela mulher que insiste em impedir aquele juiz que resolva a sua causa. E de repente Jesus chega nesse versículo de número 8 e diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Qual a razão, qual o motivo de Jesus ter feito essa indagação, essa pergunta que nos deixa intrigados? Se nós estamos vivendo o fim dos tempos, se nós estamos próximos da volta de Jesus, e existem tantas e tantas igrejas, existe um número muito grande de cristãos, qual o sentido dessa pergunta de Jesus? Quando o Filho do Homem vier, achará, porventura, fé na terra? Você já parou para pensar a respeito disso? Que Jesus vai voltar, isso é uma verdade absoluta. Ele prometeu. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar e voltarei. E quando eu voltar, vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós comigo também. Portanto, isso é uma realidade absoluta. Jesus vai voltar. O Senhor Jesus deixou algumas informações a respeito da sua vinda, a respeito da sua volta, que são interessantes, que são importantes. Dentre elas, ele disse: o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Através do apóstolo Paulo, ele também nos falou a respeito de como seriam os últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Jesus também disse que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Também se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus também diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus deixou muitas informações a respeito da sua volta. Muitas informações. E dentre elas ele menciona esse texto que nos chama bastante atenção. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que pergunta de Jesus, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que será que Jesus quis dizer com essa passagem? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fé. Vamos falar um pouco sobre fé para ver se a gente consegue entender alguma coisa a respeito dessa passagem. Primeiro, é importante a gente saber que a fé vem. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, a fé genuína, a fé verdadeira na qual o Senhor Jesus se refere, ela vem pela pregação e pela pregação pela palavra de Cristo. O Senhor nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Também está escrito em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. A fé é a certeza, a convicção. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto é para tirar o sono de muitos. Imaginemos que Jesus chegasse hoje, que Jesus voltasse hoje. Essa multidão que estão superlotando as igrejas. O que se fala
a maioria do povo que se declara cristão, como é que fica essa situação? É um texto bastante intrigante e que é para tirar o sono de muitos mesmo a respeito disso. Mas gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes. Para não ser surpreendido, é necessário que a gente conheça um pouco das Escrituras Sagradas. Em Mateus 22, 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Uma pergunta para todos nós, e a gente deve responder a nós mesmos: em que está alicerçada a nossa fé? Em que está baseada a nossa fé? Essa resposta ela é de suma importância. Como nós vimos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, da pregação da palavra de Cristo. Algumas coisas que Jesus disse que a gente precisa levar em consideração. Preste atenção no que Jesus disse. A oração sacerdotal feita por Jesus, ele deixou lá em João 17:20 o seguinte: Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não se pode crer em Jesus se não crer na palavra. Portanto, quando Jesus diz que quando ele vier, porventura achará fé na terra, existem muitos que se declaram cristãos, mas não creem na palavra. É impossível alguém crer em Jesus de fato se não crer na palavra. E o que é que está acontecendo em nossos dias? Estão procurando tirar a credibilidade da palavra. Em muitos estabelecimentos, em muitos lugares, já está sendo proibido a pregação da palavra, a leitura da palavra. Portanto, esse texto aqui de Jesus é muito importante. Pai, não rogo somente por estes que estavam com ele ali naquela ocasião, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é poderosa. Segundo o Senhor Jesus, passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras jamais haverão de passar. Portanto, em que está alicerçado a sua fé? A nossa fé está alicerçado em que? No que a gente escuta dos homens ou da palavra de Cristo? Falando exclusivamente para a igreja, o Senhor Jesus diz algo bem interessante. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus revela que a igreja genuína, apesar de ter pouca força, apesar de ser falho, apesar de uma série de coisas, mas Jesus faz questão de dizer aqui que ele guardou a palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra de Jesus, ela é a base da nossa fé. A nossa fé em Jesus, ela está alicerçada, baseada na palavra do Senhor. Portanto, quando a palavra de Deus diz tal coisa, é aquilo que se deve crer, é aquilo que se deve acreditar. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. No dizer do apóstolo Paulo, ele diz assim a respeito da palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 está escrito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, a palavra de Deus, ela é fiel. E não só fiel, ela é digna de toda aceitação. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na ocasião, Jesus estava ali conversando com os judeus, e ele confirma que os judeus acreditavam nas Escrituras,
E Jesus diz para ele: examina as escrituras que você julga ter vida eterna. São elas que de mim testificam. As escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse, ela nos revela, ela nos mostra Jesus como o único Senhor, como o único Salvador. Portanto, a fé que salva é a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, alicerçada na palavra do Senhor. Onde está a nossa fé? Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Quando Jesus vier, porventura encontrará pessoas que acreditam, que creem, que praticam a palavra do Senhor? É preciso crer e procurar pôr em prática. Para a gente terminar, eu quero deixar para você o que Tiago diz no primeiro capítulo, versículo de número 21 e versículo 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, e que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Forte abraço em Cristo Jesus.